noite. Primeiro tempo, nós controlamos o jogo com a bola, mas não fomos objetivos. Finalizamos pouco no gol do Vladimir. A gente teve o domínio de posse, saímos jogando, até mesmo pelo posicionamento do Marquinhos, que ele fez o falso 9, então através do Denis, do Pereira, do Juan e do Zé, a gente conseguia fazer a saída de bola, mas quando passávamos do meio campo, faltou objetividade, faltou um pouco de agressividade, e como eu falei, não fomos efetivos, não finalizamos no gol do Avaí, e se tivéssemos sido um pouco mais felizes no primeiro tempo, a gente poderia inclusive até ter feito um gol, o que talvez mudaria o panorama do jogo. No segundo tempo, com a entrada do Daniel Amorim, o Avaí fortaleceu o jogo aéreo e também fortaleceu a marcação na frente. O Amorim ele pressionou mais os nossos zagueiros, ele segurou um pouco mais a bola na frente e com isso nós não conseguimos respirar. O Avaí fez um segundo tempo melhor do que o Figueirense. Eu acredito que no primeiro tempo nós fomos melhor e no segundo tempo o Avaí ele teve o domínio das ações. Tanto é que, não vou ser hipócrita e falar que nosso goleiro foi o melhor jogador em campo. Quando o goleiro é o melhor em campo é porque isso quer dizer que você teve problemas, né? Não fiquei contente com a atuação da nossa equipe no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, conversamos ali. Até porque nós almejamos coisas maiores no campeonato, não desmerecendo o Avaí, que fez, na minha opinião, um grande segundo tempo. Mas nós temos capacidade de fazer um futebol melhor, de ser mais agressivo, de ser mais efetivo. Mas isso faz parte de uma formação, de um grupo jovem que vem atingindo uma maturidade através desses jogos difíceis, né? Como foi lá em Itajaí, como foi o jogo de hoje. E por último aqui, quero enaltecer a força do grupo, que mesmo não jogando um grande jogo, não tomamos gol, mantivemos a invencibilidade e mesmo com a vitória do Chapecoense, seguimos juntos na liderança e se a Chapecoense vencer, a gente perde pelo critério de número de vitórias, mas continuamos no nosso objetivo, que é buscar primeiramente uma vaga entre os 4 e depois a melhor colocação possível. Emerson, você já deixou claro que não gostou da atuação, em especial do segundo tempo, mas o resultado te agrada pelo fato de ser mais uma partida sem sofrer gols, invencibilidade mantida dentro da casa do rival, e também um comentário a mais acerca do Denis, que foi espetacular no segundo tempo. Não, eu acredito que o resultado foi melhor para nós do que para o Avaí. A nossa ideia, a nossa intenção era buscar a vitória. Tanto é que no final nós colocamos o Rubens junto com o João Diogo, um posicionamento que nós treinamos, né? Tínhamos treinado o Matheus Lucas junto com o João Diogo no primeiro tempo. No primeiro tempo não, os treinamentos que nós fizemos lá no CT do Cambirela. Era um posicionamento para tornar a equipe um pouco mais agressiva. Porque como a gente não estava trocando passes no meio de campo, eu queria aumentar o nível de agressividade da minha equipe. Então fizemos isso com o Rubens e o João Diogo pelo lado esquerdo, mas mesmo assim não conseguimos reter a bola na frente e articular jogadas para chegar no gol do Vladimir. Além do Denis, eu gostaria também de exaltar o nível de concentração coletiva. Nós tivemos um nível de concentração bastante elevado, que foram várias bolas alçadas do Avaí na nossa área, várias situações que rondaram ali a nossa intermediária defensiva. E a atuação individual também do Pereira, do Juan Renato e do Zé Antônio. Eu acredito que esse tripé, juntamente com o Denis, deram sustentação para que a gente não perdesse o jogo hoje aqui na ressacada. Vamos então, vamos com o técnico. O Matheus Lucas foi lesão, ele sentiu um desconforto na parte posterior da coxa, se avaliado pelo departamento médico. E nós optamos, eu tinha o Rubens e tinha o João Diogo. Eu optei pelo João Diogo para nós termos velocidade em cima da defesa do Avaí, e movimentação e velocidade. A partir do momento que o Douglas entrou, o Avaí mudou a formatação do meio do campo, né? Com o Moritz ele estava fazendo um tripé, com o Matheus Barbosa do lado direito, o Pedro Castro centralizado e o Moritz pelo lado esquerdo. Com a entrada do Douglas, o Avaí mudou para 4-2-3-1. O Douglas ele fez
o meia central e o Avaí alinhou os 2 volantes. Então eu fortaleci o meio de campo, porque naquele momento o Douglas Fresco, se ele pegasse alguma bola naquela zona intermediária, ele poderia pifar, né? Deixar algum jogador do Avaí numa posição boa de finalização. Então eu mudei ali com o Patrick, fortaleci o meio de campo. E a última ali, a entrada do Rubens no lugar do Alípio, eu levei o João Diogo para o lado do campo. Queria o Rubens para segurar um pouco mais a bola na frente e também para aumentar a minha área nas bolas paradas ofensivas do Avaí. Volto a dizer, fizemos um futebol hoje que foi suficiente somente para sairmos com empate. Isso aqui eu tenho que ser bem realista em falar para vocês, mas ao mesmo tempo eu tenho muita confiança no meu grupo e sei que nós podemos jogar um futebol melhor. E nós vamos trabalhar para que, além de estar fazendo por merecer a liderança, a gente jogue um futebol convincente, porque o nosso objetivo não é só classificar entre os 4 do Catarinense. Nosso objetivo maior é mais à frente brigar pelo título também e buscar uma das vagas dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Restando 5 jogos nesta primeira fase da competição, Emerson, o time está no estágio de evolução que tu gostaria, apesar desse segundo tempo que você já falou de pouca criação ofensiva? Nós estamos amadurecendo, estamos aprendendo bastante lições. No momento que você não consegue praticar um futebol de um nível técnico e tático, que você consiga se sobrepor ao adversário, é importante ter espírito de sacrifício, é importante ter determinação, é importante você ter um nível de concentração elevado, porque o jogo de hoje, você pode ter certeza, o jogo de hoje talvez quem fizesse o gol sairia vencedor, como foi o primeiro clássico, e assim é a história do clássico. Então, nosso nível de concentração foi elevado e tivemos um espírito de luta muito grande, mas temos que jogar mais, a cobrança é para que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo eu tenho que dar tranquilidade para os meus jogadores, porque é um grupo jovem, então a cobrança ela tem que ser dentro da medida certa. Então já conversamos bastante e eu tenho certeza, eu tenho convicção que estamos no caminho certo e depois juntamente com os resultados e os objetivos do clube nós vamos estar praticando futebol também de qualidade. O Figueirense sai de campo, sai daqui da estádio da sacada, comemorando o ponto conquistado ou lamentando os 2 pontos perdidos? Olha, em termos de resultado, foi um resultado melhor para nós do que para o Avaí. Se nós fizermos uma matemática simples, e uma coisa que é importante eu estar mencionando aqui para vocês, é que nesse calendário de março, nós teríamos 7 jogos, e dos 7 jogos, 5 jogos fora de casa. E a equipe está se mantendo com a invencibilidade e está se mantendo nas primeiras colocações do campeonato. Então tivemos um jogo fora hoje e no cômputo geral nós disputamos 6 pontos com o Avaí e nós ganhamos 4. O Avaí ganhou apenas 1 ponto. Então eu acredito que o resultado de hoje foi melhor para o Figueirense do que para o Avaí. Agora também tem a lamentação, porque principalmente no primeiro tempo, se nós tivéssemos jogado um futebol do nível que eu acredito que a minha equipe possa jogar, a gente poderia ter feito um gol e talvez ter complicado o jogo e ter saído daqui com a vitória. Emerson, uma fala tua sobre a aposentadoria do Marquinhos, estivemos abraçando o jogador ali antes da partida, uma figura marcada no futebol de Santa Catarina que você conhece tanto. Agora, sobre o jogo específico, a partir do momento que o Daniel Amorim entrou, complicou em relação ao Marquinhos, porque ele passou a marcar demais aquela saída de bola do Figueira, né, Emerson? Sobre a entrada do Marquinho, quero aqui até exaltar o posicionamento do Geninho. Por isso que vocês falam agora treino fechado, treino aberto, treino fechado. Veja bem, o posicionamento do Marquinho, como fazendo um falso 9 e o Avaí tendo um tripé no meio campo, ele fortaleceu o Marquinho, fortaleceu a entrada do Marquinho. Talvez se o Avaí tivesse entrado com o Daniel Amorim, juntamente com o Marquinho no primeiro tempo, nós teríamos mais espaço. Veja bem como é que é o futebol. Então o Geninho ele foi inteligente, ele usou de estratégia. Imaginaste esse falso 9, Emerson? Não, veja, nós não nos preparamos durante a semana. Mas quando saiu a relação, eu chamei os jogadores e posicionei. Por isso que nós fizemos uma saída e o Avaí praticamente no primeiro tempo não conseguiu pressionar a nossa saída. Eu me preparei. Mas talvez, se eu já soubesse, já pela quarta, quinta-feira eu iria me preparar, ia preparar a equipe de uma maneira melhor. Certo? Então, às vezes, esse fator surpresa, ele acaba
sendo importante, principalmente no início do jogo, né? E falei para os atletas, a partir do momento que o Daniel Amorim entrasse, o jogo ele ia mudar de conotação, porque o Avaí ele usa muito o jogo vertical. O Avaí é uma equipe muito vertical, ela troca poucos passes, é uma equipe muito vertical, muito forte fisicamente, e o Daniel Amorim ele favorece esse tipo de jogo, ele ganha a disputa dos zagueiros, o Avaí trabalha com muito cruzamentos. Se eu não me engano, foram 16 cruzamentos no segundo tempo, né? E esse jogo foi muito favorecido com a entrada do Daniel Amorim. Agora, em relação ao Marquinho, cara, eu tenho uma grande admiração por ele, uma grande admiração mesmo pela pessoa, pelo atleta que é, assim juntamente com o Fernandes, né? São 2 camisas 10 históricos do nosso futebol. Eu lembro de poucos, talvez lembro aqui do Adilson Heleno também, aqui no Avaí também, né? Que é um camisa 10 que marcou história, juntamente com o Fernandes e o Marquinhos, que eu já mencionei. O Figueirense também teve o Edmundo, em um determinado momento também, que foi um camisa 10 que marcou história. Então, é uma posição que é uma raridade dentro do futebol brasileiro. É um jogador decisivo, um jogador que a presença dele em campo, assim como o Fernandes quando estava, ele leva para o torcedor a esperança de um lance de criatividade, de uma bola bem metida, de um chute fora da área. Mas hoje, felizmente, o 0-0 talvez não fosse o resultado que o Marquinhos queria, talvez tenha ficado legal. Nós entraríamos, isso eu falei para os jogadores, talvez nós entraríamos para a história de uma maneira negativa, e o 0-0 talvez tenha sido melhor para a nossa equipe como resultado, e ficou tudo certo. E a partir de segunda-feira eu desejo muito sucesso mesmo para o Marquinhos na nova caminhada, na nova carreira, e falei para ele que qualquer coisa a gente está sempre à disposição, porque no futebol a via tem que ser de mão dupla, né? Você tem que reconhecer que o Avaí é um grande rival, que o Marquinhos hoje ele era o meu rival dentro de campo, mas quando o jogo termina ali a gente se abraça e a amizade prevalece, e cada um segue seu caminho, buscando seu objetivo para a sua equipe. Emerson, cedo ainda, mas já tem alguma informação sobre a situação do Matheus Lucas quando a lesão que ele sentiu? Não, isso aí temos que aguardar, né, para fazer as avaliações clínicas do nosso departamento médico. Tivemos também um problema com o alemão. O alemão teve uma batida ali na região do nariz, temos que aguardar também. Mas, volto a dizer, tenho muita confiança no grupo de trabalho, tenho muita confiança nos jogadores, e acredito que, independente de quem jogar ou não jogar, nós vamos ter um grupo bastante competitivo para o jogo de quarta-feira contra o Metropolitano. Emerson, a gente vê uma certa dificuldade no Figueirense, meio que assim, puxar um contra-ataque às vezes. Não é esse jogo do Avaí, apenas outras partidas também. O Figueirense procura um camisa 10, você falou muito do camisa 10 do Carlos Fernandes, Marquinhos, claro, são referências. Mas o Figueirense hoje está procurando um jogador desse naipe para melhorar esse setor aí do Figueirense? Então, quando se fala em ataque, volto a dizer aqui, às vezes nós temos que, se nós discutimos números, né, não só ver o jogo, não só ver determinados jogos específicos, né, como foi o jogo de hoje. Hoje realmente nós tivemos dificuldade, mas contra o Criciúma nós finalizamos, contra a equipe do Brusque nós fizemos 2 gols, e assim, se eu pegar a minha equipe da posição 12 até a posição 11, né, 2 é o lateral, 6 é o lateral esquerdo, o camisa 8, que é o Patrick, fez gol, o Zé Antônio, que é o 5, fez gol, o ponta direita fez gol, o centroavante João Diogo, Rubens e Matheus Lucas fizeram gol, Pop fez gol, né? Então tem certos jogos, como foi o de hoje, que nós vamos ter alguma dificuldade técnica, né? Mas não é constante não. Nós temos jogadores com característica de velocidade. E respondendo finalmente a sua pergunta, lógico que nós vamos precisar de mais algumas peças, não vou estar aqui numerando e não vou estar também falando qual posição específica nós vamos precisar, porque não é do meu feitio. Mas nós precisamos sim de alguns jogadores para agregar valor técnico e ter uma equipe mais forte, porque o nosso objetivo principal no ano é colocar o Figueirense no lugar que ele merece, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. E para ter um grupo forte que possa conseguir esse feito, nós temos que melhorar sim nessa questão, principalmente do meio de campo à frente. Nós estamos atentos e talvez ainda antes de terminar o campeonato ou mais à frente, a gente vai ter alguma novidade. Mas volto a dizer, não vou
desmerecer o grupo que eu tenho, porque é um grupo que está liderando o campeonato, um campeonato dificílimo como o Campeonato Catarinense. Perdi a conta, são não sei quantos jogos de invencibilidade, né? E mesmo quando a gente não consegue praticar um futebol que eu acredito que nós temos condição de praticar, a gente não perde. Então isso mostra a força de um grupo mentalmente muito forte e que está muito fechado para buscar os objetivos do nosso clube. Amanhã já pensa no Metropolitano? A palavra do técnico Emerson. Amanhã já pensamos no Metropolitano. Falei para os atletas ali no vestiário. É um jogo que é crucial para eles, até pela sequência que eles têm depois. O Tubarão perdeu hoje, né? O Tubarão perdeu hoje e daqui a pouco eles podem ter um pouquinho mais de gordura nessa disputa pelo descenso. Então nós temos que estar atento, temos que levar um grupo bastante competitivo para que a gente não possa ser surpreendido lá contra o Metropolitano. Então descansar bem o grupo e amanhã, quando voltarmos no CT do Cambirela, trabalhar forte para que a gente possa ir lá em Blumenau vencer o jogo e voltar com a liderança consolidada da competição.